devidamente documentado. Espera aí. Gravação foi iniciada. Muito que bem, boa tarde a todas e todos. Ao vivo agora apenas Lucas, Douglas e Elmer, mas a galera vai entrando aos poucos, viu? Boa tarde, professor Walker Figueiredo. Boa. Prazer estar com o senhor e com a figura da sua ilustre família aí atrás, nesse porta-retratos bonito, né? Esse cenário instagramável que você preparou aí para a nossa aula de hoje, né? Isso é um apartamento na Barra da Tijuca, né? O resto é sacanagem, né? Olha lá que coisa bonita, né? A gente aqui em São Gonçalo, nesse calor, e o senhor aí nesse ar-condicionado bonito aí, né? Com essa vista maravilhosa. Walker, obrigado. Walker é o cara que faz advogado tributarista e de família em amplos sentidos, né? De boa família e de direito de família também, mais do que vocês puderem imaginar. É o cara que trabalha com planejamento. Então, ele trabalha com planejamento tributário, planejamento sucessório, ele trabalha com planejamento doméstico, ele trabalha com qualquer tipo de planejamento que você possa pensar. Além de trabalhar lá no TJD, né, cara? Né? Obrigado. Se apresenta aí, Walker. Vai Eu trabalhar recurso preciso, administrativo com a moçada hoje, né? eu preciso aqui parar de rir um pouquinho. Obrigado, professor Marcelo, por essa recepção calorosa nesse momento. Bem, de fato, estou aqui no meu escritório em casa. Né? Pode ser que meu filho daqui a pouco invada aqui enquanto ele não vai para a escola. Daqui a pouco a babá está levando ele aqui para a escola. Mas hoje eu fiquei de casa para conseguir, porque se eu fosse para o escritório eu não conseguiria estar com vocês nesse momento, né? E aí, para aqueles que forem assistir em algum momento, né, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, eu não sei quando que isso vai passar. E as palavras do professor Marcelo são palavras carregadas de um carinho exacerbado pela minha pessoa, né? Eu tenho um carinho muito especial pela gestão do professor Marcelo, né? Então, nós somos parceiros aqui em várias demandas, não só dentro da Estácio, mas em outras universidades. E aí o Marcelo, de vez em quando, joga aí um pedido, como eu faço também da mesma forma em outras frentes. Então, o Marcelo é um querido amigo e vai ser um prazer. E hoje o professor Marcelo havia pedido, inclusive, que eu tratasse de recurso administrativo dentro do Tribunal de Justiça Desportiva, o qual eu sou auditor do futebol aqui do Rio de Janeiro, mas eu achei necessário, Marcelo, e com todas as vênias, de falarmos desse recurso administrativo em matéria tributária. Por qual motivo? Estamos do NPJ aí de São Gonçalo, Niterói, enfim, não sei quais são os campos que nós estamos pegando, e eu me lembro da minha época no NPJ, na Universidade Estácio de Sá, aonde eu já comecei a trabalhar e ter algum lucro em cima disso. Então, os recursos administrativos, nós falaremos disso, o aluno pode, inclusive, monetizar. Então, esses alunos que irão assistir às nossas aulas, porque o recurso administrativo não precisa ser advogado, qualquer um daqui pode já começar a captar clientes e ter recursos econômicos com isso. E lá no Tribunal Desportivo, teria algum obstáculo a que isso acontecesse. Então, por esse motivo, eu achei por bem falarmos do recurso administrativo, que pode se aplicar lá no TJD, mas já trazendo algum recurso econômico para os nossos alunos nessa tarde de hoje. Então, já de toda sorte, já pedi aqui essa alteração no script que nós tínhamos traçado. Eu mudei um pouquinho nessa manhã que me deu um insight quanto a isso. Pode ser assim? Manda bala, querido. Está Beleza. contigo. Obrigado. Vamos até às 14, tá, Walker? Fechou. Deixa comigo. Missão árdua essa, hein? Missão Pois bem é. árdua. Aquele negócio é VaptVupt. Falar de recurso administrativo nesse momento. Doutores, é um prazer estar com os senhores nessa tarde de hoje. Para aqueles que forem assistir isso numa manhã, numa noite, etc., é um prazer conseguir falar um pouquinho sobre recurso administrativo, né? O professor Marcelo me pediu essa incumbência de tratarmos sobre um assunto que tem algumas repercussões. E aí eu, como eu disse aqui na parte introdutória, preferi tratar desse assunto no viés tributário. Como o professor Marcelo colocou, eu advogo na área tributária há
enfim, mais de uma dezena de anos e aí a gente traz esses ensinamentos. Na minha época, na graduação, quando eu me graduei nesta universidade, eu me lembro com muita precisão que algumas atividades eu já comecei a fazer, economicamente falando, antes mesmo de estar formado. Aí tu falou o seguinte: poxa, professor, mas então você começou a advogar sem ser advogado? Não, eu não comecei a advogar. Até porque, se falássemos, perdão, de crime, o exercício ilegal da profissão seria se eu falasse que sou advogado e me passasse por tal. Eu nunca fiz isso, por óbvio, então por isso eu nunca cometi um crime nesse aspecto. Mas, na época, e hoje em dia isso também é assim, isso dificultou um pouquinho com o processo eletrônico, mas num processo físico isso era muito possível. Por exemplo, na Lei 9.099, lá no juizado, menos de 20 salários mínimos a pessoa poderia fazer sem um advogado. Isso não é novidade para ninguém. Então, eu fazia a petição inicial, falava para esse meu amigo, esse meu colega, que eu faria todo o processo, ele assinaria e eu ia indicando a ele o caminho que ele deveria seguir. Né? E aí, óbvio, vamos aqui imaginar que um advogado cobrasse 30%, eu não cobrava 30%, eu cobrava 15%, eu cobrava 10%, mas já era algum lucro, né? Nesse meu trabalho e já estamos aplicando o direito. Em nenhum momento você vai falar que você é advogado. Sou bacharelando em direito, já tenho expertise por estar no NPJ, já fiz a petição e etc. Eu já posso fazer isso. Não faz para sua mãe, faz para sua avó, para sua namorada, amigo, etc. E com isso você já vai ganhando cancha para fazer, né? Você já vai aplicando isso. E então a gente precisa entender isso dentro de um processo administrativo. Porque na minha época, professor Marcelo, foi a época que eu estava assim, terminando já a graduação, explodiu a questão da lei seca. Né? E eu ganhei muito dinheiro. Ganhei um dinheiro legal, não vou dizer muito dinheiro, porque aí o superlativo pode ser ruim, mas eu ganhei um dinheiro legal fazendo recursos na lei seca. Eu, Walker, em certa oportunidade, tinha consumido bebida alcoólica, o que, mais uma vez, por estar gravado, isso foi passado, etc. Tal, a gente já entende os nossos equívocos, mas eu fui parado na lei seca, não soprei o bafômetro, então teve a punição toda. Todo o processo administrativo junto àquela autarquia estatal foi cumprido. Eu recorri e ganhei. Não fui penalizado. Eu não era advogado. Eu devia estar no 8º, 7º, 8º, 9º período de direito, alguma coisa do gênero, fiz o recurso e ganhei. E depois eu comecei a vender essa tese para outras pessoas. Eu ia lá no Twitter da Lei Seca e começava a falar isso. Fiz alguns clientes que são clientes até hoje. Por conta de recurso administrativo. Então, pode parecer, e o aluno de direito, eu fui coordenador durante muitos anos, Marcelo é coordenador e sabe disso, o aluno é muito desconfiado, achando que tudo aquilo que a gente projeta, isso não é aplicável. Isso é tese lá para o STF, isso é tese para a China, isso não é tese para aqui para o Brasil. Não, eu quero falar daquilo que vai dar dinheiro para vocês. Ponto. Esse curto e grosso. E foi assim que o professor Marcelo me pediu essa questão. Então, senhores, tudo aquilo que falaremos nessa tarde de hoje é aplicável. E aí, as dúvidas que porventura vocês tenham, me mandem aí pelo Instagram, pelo e-mail, etc. Eu estou livre e franqueado a vocês para auxiliá-los naquilo que for necessário. Senhores, a primeira questão que nós temos de tratar aqui e eu não sei qual é o nível, qual o período que vocês estão, por CNPJ, estou imaginando que já estão ali na reta final. Eu estou partindo do princípio que já tiveram 10º. Então já são ministros da STF, né? Para a família, quem está no 10º já são ministros da STF. Então a família já cobra dessa forma. Então é o seguinte: vocês já tiveram direito administrativo. Eu não vou lembrar o nome da matéria agora, né? Essa é teoria de direito administrativo e direito administrativo aplicado. Acho que é isso, são essas as matérias. Que seria nada mais, nada menos que o ADM1 e o ADM2. Então, você já tem uma noção da diferença e algumas questões pormenorizadas envolvendo o direito administrativo. A primeira questão que nós temos de chamar a atenção, e na prática, efetivamente, não vai trazer muita diferença, é tratarmos de processo administrativo e procedimento administrativo.
A primeira questão que, na prática, todo mundo fala, é um processo administrativo, onde, na verdade, tecnicamente, deveríamos falar de procedimento administrativo. Walker, na prática isso faz diferença? Não. Chamar de processo procedimento não vai fazer diferença. Por quê? Dentro de um processo, nós temos diversos procedimentos. Então, se você fizer a leitura, por exemplo, do nosso querido amigo, professor Alexandre Freitas Câmara, você vai ver que procedimentos são fases administrativas dentro de um processo. Então, na verdade, quando a gente fala de um processo administrativo, é porque há diversas fases procedimentais dentro de um processo administrativo. E uma dessas fases, pode ser o recurso, matéria para a nossa tarde de hoje. Então, a gente tem que deixar claro que processo é uma coisa judicial, que dentro do processo judicial há vários procedimentos administrativos. Então, quando a gente fala em processo, é o caminho. E procedimento, as etapas deste caminho. Então, vejam, quando vocês estiverem diante dessa fala, processo, pensem na questão judicial, aonde um juiz estará presidindo esse processo. Enquanto estivermos falando de procedimento, pensem numa questão administrativa. A fase pré-processual, uma fase que acontece geralmente antes de um processo, uma questão administrativa. E isso acontece, por exemplo, no processo tributário, numa cobrança tributária. Então, porventura, você lá, o seu IPVA, venceu ontem, salvo melhor juízo, os IPVAs de placa 9, com final de placa 9. Se você não pagar esse IPVA do seu carro, da sua moto, etc., com final 9, em determinado momento, o fisco vai falar o seguinte, eu, credor, preciso receber desse cara. Vem cá, me paga aí. Isso é um procedimento administrativo. E você pode falar o seguinte, olha só, estão me cobrando, estou aqui ventilando, tá? Estou dando exemplos aqui completamente estapafúrdio, mas são exemplos, eu tenho um Corsa e estão me cobrando por um preço de um Porsche. Por óbvio, a base de cálculo está equivocada. Quando essa cobrança chegar para você e você se deparar que o valor a ser pago naquele PVA está em dissonância com o que efetivamente é devido, você vai fazer o quê? Apresentar um recurso. E esse recurso é a matéria para que nós tenhamos nessa tarde de hoje. O que é importante nós salientarmos quando estamos diante de um processo administrativo fiscal, o chamado PAF, Processo Administrativo Fiscal. Ele, na esfera federal, que praticamente ela se espelha a todos os estados e municípios, eu não vou falar em todos com precisão, porque eu não vi a regulamentação em todos os municípios e todos os estados, mas até onde nos consta, em todos os processos que eu já atuei enquanto advogado, é quase que um espelho do decreto 70.235 de 72. Então, o decreto 70.235 de 72, ele traz toda a regulamentação de como será o procedimento administrativo, ou seja, o PAF, procedimento administrativo em matéria fiscal. Walker, tudo bem, mas você falou aqui, por exemplo, do TJD. Como que eu vou fazer um recurso? O TJD, o Tribunal de Justiça Desportivo, tem de várias modalidades, do futebol, do vôlei, do basquete, do automobilismo, da natação, enfim, tem várias. Eu atuo no futebol carioca, perdão, no futebol fluminense, do estado do Rio de Janeiro. Naquele momento, quando tem um processo disciplinar de um atleta, aconteceu ainda há pouco, jogo Flamengo e Botafogo, a briga generalizada, vamos processar, uma questão administrativa. Não é um judicial, eu não sou juiz, eu não fiz concurso para juiz, graças a Deus, diga-se de passagem, mas para o TJD eu sou o juiz, eu sou um auditor, então eu estou ali julgando aquele atleta. Lá, qual é a regulamentação
no trâmite desse procedimento administrativo? O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD. Então, lá no CBJD, por volta ali do artigo 184, salvo o melhor juízo, ele vai falar de como se processa os recursos dentro do Tribunal Desportivo. Ou seja, você pode atuar em qualquer procedimento administrativo, porque não é judicial, e se não for judicial, você consegue fazer isso, porque não é jus postulandi, que o Estatuto da Advocacia acaba dando aos advogados, você pode fazer em qualquer momento, mas você só tem que saber qual é a regulamentação para ver como você vai aplicar. Então, aqui já digo a primeira dica aos senhores, não se prendam àquela história, eu só preciso saber o CPC. Só preciso saber o CPP. Beleza, isso é muito bonito. Mas lá na prática, você vai se deparar com diversas legislações que você não vira em sala de aula, porque é impossível ver em sala de aula. É humanamente, em 5 anos, você falar disso. Em matéria tributária, nós temos cerca, do último levantamento que eu fiz, de 1.500.000, 1.700.000 normas tributárias. Dentre elas, normas procedimentais. Então, só em cima do caso concreto, estudando para saber. Beleza. Então, hoje, falando do PAF, Processo Administrativo Fiscal, nós iremos nos basear lá no Decreto 70.235 de 72. Por exemplo, se for envolvendo o Estado do Rio de Janeiro, Decreto 2473 falará sobre o Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, se fôssemos falar do IPVA, poderia utilizar como base, utilizaremos como base o decreto 2473, lá de 79. Se estivermos falando do município do Rio de Janeiro, decreto 14.602, vai tratar sobre isso. Walter, como é que você sabe disso? De tanto falar sobre isso, de tanto atuar nisso, a gente acaba decorando. Mas se você me perguntar, por exemplo, de qual é o decreto do município de Nova Iguaçu, eu não faço a menor ideia. Tem que pegar lá o Código Tributário Municipal e depois os decretos para entender como aquilo se processa. Geralmente, é meio que Ctrl+C, Ctrl+V, mas tem as suas peculiaridades. Então, senhores, o que a gente precisa aqui estarmos diante de um processo, de um procedimento administrativo, principalmente em fase recursal. A primeira questão, que é uma questão que levantaram essa discussão, isso há 2 semanas atrás, quando eu apresentei as contrarrazões numa licitação. Um cliente foi habilitado numa licitação, uma licitação grande, tá, para o governo federal, e uma das partes expedidora abriu um recurso dessa licitação e eu, advogado do vencedor, tive que fazer as contrarrazões. Uma das principais questões foi porque o edital falava que, para recorrer, a pessoa, a empresa, teria 3 dias para fazer isso. Bem, a questão é, essa contagem em dias é dias úteis ou dias corridos? Essa infelicidade de contagem de prazo veio com o advento do CPC de 2015. Quando ele começa a vigorar em 2016, ele já trouxe a questão envolvendo dias úteis. Só que o CPC é uma lei ordinária, é uma lei comum, é uma lei para todos. E as leis especiais, que são anteriores ao CPC de 2015, não conversavam com ela, por óbvio. O legislador fez o CPC de 2015. Não alterou a 9.099, não alterou a 12.016, não alterou a 4.973, enfim, não alteraram diversas outras leis que falavam de prazo. E aí, como que eu conto? E aí deu diversos problemas. Na esfera processual, o CPC em dias úteis, ou seja, os processos nas varas singulares em dias úteis. E no juizado, dias corridos. Aí, em 2018, 3 anos depois, o legislador altera a 9.099 para botar em dias corridos. Perdão, em dias úteis. Para entrar em consonância com o CPC. E nessa licitação deu esse problema. Botou 3 dias. 3 dias é dias, na minha humilde interpretação, dias corridos. Porque se o legislador quisesse, e aí a administração pública quisesse falar qual é o prazo, qualificar esse prazo, porque vejam, dias úteis é uma qualificadora, está adjetivando esses dias, eu deveria falar, dias corridos.
ou dias úteis. No silêncio, eu trato isso como dias corridos. E teve essa discussão. Ora, Walker, tá bom. E na prática, o que nós iremos fazer? Porque eu não sei. Cada momento vai ser um momento. Hoje, e eu digo hoje porque pode ser que amanhã isso mude, etc. Inclusive, há projetos de lei para que isso aconteça. Nos processos administrativos, não estou falando de fiscal, nos processos administrativos, vai ter uma alteração para que sejam dias úteis. O PAF é uma qualificadora de um processo administrativo, ou seja, é um processo administrativo que trata exclusivamente de matéria tributária. Nesse PAF, os recursos, as contagens em dias corridos. Isso hoje. Tem diversos projetos de lei. A OAB está peticionando Câmara, tá um barata voa para que seja por óbvio. E eu concordo, enquanto advogado, que tem que ser em dias úteis. Até porque eu quero ter final de semana com meu filho e com a minha família. Né? Se são dias corridos, eu perco meu final de semana, porque eu estou descansando e o prazo está correndo. Logo, eu não consigo descansar, minha cabeça não para. Então, a gente precisa ter essa continuidade. Tá? Isso tem a previsão lá no artigo 5º do Decreto 70.235 de 72. Senhores, eu estou falando rápido para tentar dar o máximo de informação aos senhores. Tá? Depois vocês escutem aí, só não acelerem, né? Botar em 1.5, 2, porque aí você não vai entender porcaria nenhuma de vez. Né? Não vai entender agora ao vivo, ainda mais, né, gravando e vendo com velocidade acelerada. Mas se tiver alguma dúvida ou não fizer sentido a vocês, bota a mãozinha aí para cima. Não sei quantas pessoas estão online, mas tem uma galerinha aqui, né? Me manda pergunta que eu vou ter um prazer imenso em responder. Senhores, ok, então eu já sei que para o PAF, processo administrativo fiscal, contagem em dias corridos, há exceções dentro de procedimentos administrativos. Vai depender do caso concreto. Estou fazendo essa ressalva já para depois. O Walker disse que não sei o que. Não. Tem separações. Depende do caso concreto. Mas a gente segue isso adiante. Esse procedimento administrativo, ele traz sempre conotações de recorrer aonde tiver alguma violação a um direito segurado ao contribuinte. Tá? Eu acredito, com a minha humilde opinião, que a tendência dos tribunais é enxugar os processos judiciais tributários e deixar isso exclusivamente aos processos administrativos tributários. Eu fico brincando com isso, professor Marcelo, que, por exemplo, sei lá, professor passou, né, um advogado, passou para a magistratura, né, ele estudou, feito um condenado, se tornou juiz, e eu fico brincando que para ele se tornar juiz, ele precisa fazer a prova de tributário. Mas depois que ele passa, o livro transita em julgado para ele. Ele nunca mais vai tocar num livro de tributário. Eu tenho certeza disso. E aí o que vai acontecer? Em algum momento a administração do tribunal, por conveniência e oportunidade, vai mandá-lo para uma vara de fazenda. A vara de fazenda julga matéria tributária. E o cara não sabe. Quem vai fazer a sentença? O estagiário, que está no 6º período de direito. Tá tudo bem. Isso não acontece no Brasil. Isso é na Suécia, na Suíça, coisa do gênero. Aqui no Brasil isso não acontece. E o cara não sabe. E ele vai ter que parar para estudar aquela matéria em cima daquele processo. E vai dar problema. Hoje, os tribunais, entre aspas, porque não são tribunais, as cortes administrativas são de pessoas especializadas na matéria. Logo, o julgamento, por mais que não seja isonômico, porque quem está julgando é o Estado que tem interesse naquele processo, a tecnicidade daquela pessoa ela é muito maior, porque o cara só vê tributário na frente dele. Então, a tendência é que isso aconteça. Né? Você já começa a ver as decisões do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, lá em Brasília, seria uma instância superior, né? A gente recorre aqui no Estado, chegando isso a Brasília, o CARF já é formado por pessoas que militam no direito tributário há anos. Então, a tendência é que o julgamento seja mais técnico, porque a matéria tributária é uma matéria técnica. Então, vejam, a gente precisa trazer essas questões.
E o que a gente vai trazer à tona para buscar esse recurso? Primeiro, as matérias inerentes àquele caso. E aí é matéria de direito material. Vamos ver onde está o erro. No lançamento, por exemplo, e aí vocês já tiveram aula de tributário ou estão tendo aula de tributário, possivelmente o professor já falou sobre lançamento direto, lançamento de declaração, lançamento por homologação, lançamento por arbitramento. Quem é a autoridade fiscal competente para fazer aquele lançamento? Será que é a autoridade correta? Será que a lei, princípio da legalidade, e aqui eu não vou me ater a isso, parto do princípio que os senhores já lembram lá dos princípios do artigo 37 da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se os senhores lembram disso, na legalidade já fala o seguinte: olha só, Estado, você só pode fazer alguma coisa e deixar de fazer algo se a lei autorizar. Ora, então o fisco, para lançar alguma coisa, tem que ter uma autoridade competente para fazer aquilo. E se a autoridade não for competente? Opa, tem um vício. Eu vou abrir fase de recurso em cima desse vício. E aí a gente pode trazer diversas questões quanto a isso. Lembrando que, por exemplo, no lançamento, né, e eu estou falando de lançamento porque as matérias são complementares, eu fico falando isso, professor Marcelo, que o aluno de direito, principalmente quando está aqui no 10º período, primeiro que ele está de saco cheio, ele não quer mais ver a nossa cara, né, nem pintado de ouro. Ele está aqui e quer logo sair da faculdade. Sair da faculdade é simples, é mole. Eu falo para meus alunos que se formar em direito, só tem uma possibilidade de você não se formar em direito, que é morrer. Como ninguém vai morrer, não neste momento, né? Vai morrer em alguma outra oportunidade, vai se formar em direito, ponto. Agora, ganhar dinheiro com o direito, aí tem um abismo enquanto a isso. Então a gente precisa trazer vivência jurídica, conhecimento jurídico. E o aluno sai da faculdade falando o seguinte: eu amo penal. Só vou estudar penal o resto da minha vida. Tá bom, e constitucional? Não sei de constitucional, mas eu amo penal. Tá bom, cara pálida, você não ama constitucional, porque seu professor de constitucional foi uma merda e etc, né? Espero que não tenha sido o professor Marcelo. Se foi, a minha fala tá toda errada, né? Ah, não, mas o meu professor de constitucional foi horrível. Tá bom, cara. E como é que você vai fazer um habeas corpus? Porque o habeas corpus é matéria constitucional. E você não sabe matéria constitucional, como é que você vai fazer o habeas corpus, que é matéria em repercussão no direito penal? E o pessoal só quer entender o direito com uma caixinha. Ah, eu gosto disso, vou estudar isso o resto da minha vida. Tá fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Porque o direito é uma ciência una. Nós separamos isso para trazer uma hermenêutica, uma facilidade na leitura. Então, quando eu estou falando de lançamento tributário, óbvio, isso o professor de tributário que falou. Mas se o professor de tributário estudar direito administrativo, vai saber que esse lançamento é um ato administrativo. Sendo um ato administrativo, ele tem diversas formas e rigor para que esse ato seja validado. Então eu preciso saber direito administrativo, eu preciso saber direito tributário, eu preciso saber direito constitucional e processo. Eu estou falando aqui de 4 cadeiras que vocês tiveram na graduação para chegar nesse entendimento. Então vejam, não adianta nós falarmos das matérias de mérito, né, direito material, se eu não souber a questão procedimental. E aí eu tenho que me recorrer ao processo. Quais são as informações que trazem aqui muita peculiaridade envolvendo esses recursos administrativos fiscais? Primeiro, hoje, inclusive, com a possibilidade da autocomposição, tá? Então, há possibilidade, em cenários administrativos, haver uma composição, uma mediação, o nome que vocês queiram dar, para esse litígio. E a gente precisa trazer essa possibilidade, né? O que a nossa peça trará neste recurso? E, senhores, o recurso administrativo é feito numa folha. Não tem grandes transtornos quanto a isso.
se você pegar aí no site do Detran, possivelmente, não estou falando aqui, dependendo se for falar de IPVA, pode ser, ou de uma taxa, pode ser, mas você vai ver lá, tem um formulário. Um formulário que a Mariazinha vai conseguir fazer. Um formulário que o José vai conseguir fazer. Imagina vocês, né? 10º período. Para a família, ministro do STF já, né? Quando chega no 10º período, a família tem certeza, né? Agora fala com o meu advogado. Né? Meu advogado vai me defender. Não sou advogado ainda, né? Óbvio que estou falando aqui, brincando, tentando aqui descontrair um pouquinho. Mas a família já cobra isso. Então, você já pode fazer esse recurso e ganhar por conta disso. E o que tem de conter nesse recurso? Lá no artigo 16 do decreto 70.235, ele vai falar que neste recurso tem de conter. Eu não vou fazer a literalidade, tá? Não vou pedir para que vocês leiam aí o decreto 235, mas ele vai trazer o seguinte, em ordem de grandeza. A qualificação das partes. Mas quem são as partes, Walker? Porque uma é o Estado, uma é a autoridade que já está me imputando essa cobrança. Então eu vou mostrar quem é essa autoridade julgadora, Conselho Fiscal, me fugiu o nome agora do Detran, meu pai. Júri, a junta de recurso, Jauri, alguma coisa assim, junta de recurso administrativo, enfim, me fugiu o nome, mas é algo nesse sentido, tá? Pode aqui me falhar. A qualificação do recorrente, a qualificação do contribuinte. Você vai botar lá, Walker Figueiredo da Silva Filho, CPF número tal, advogado, residente do domiciliado na rua tal, parará, colocando tudo isso. Eu vou colocar os fatos. O que está me ensejando chegar ali? Eu vou botar a questão técnica, né? O porquê que esses fatos que eu estou colocando aqui em cima é matéria para ser reformada por essa junta administrativa de recurso. E vou pedir que isso aconteça. Senhores, 4, 5 tópicos, você mata o recurso administrativo. Né? Dependendo da matéria que você for tratar, você não tem tantos desdobramentos. Agora, uma questão faz a ser salientada aos senhores. Se nesse recurso você deixar de pontuar algum assunto inerente à cobrança, à notificação que você recebeu, presume-se que tacitamente, né, está precluso. Então aquele assunto morreu. Você não vai mais tratar sobre aquele assunto, porque aquele assunto está completamente precluso. Então, tomem cuidado. E aí faz uma diferença. Qual é a diferença que faz? Porque neste momento, quando um contribuinte faz um recurso administrativo, ele deixa de ter uma tese suscitada nesse recurso precluso. E qual é o problema, senhores? Que neste momento, em fase de recurso administrativo, quando não é, né, por ser, na verdade, um assunto exclusivo de advogados, o próprio contador faz. E aqui, com todo respeito aos contadores, tá? É uma belíssima profissão, anda em paralelo com os advogados, precisa dessa expertise dos contadores. Contador sabe de número, advogado sabe de lei. Ponto. Então, quando o empresário dá ao contador a possibilidade dele fazer um recurso administrativo em matéria fiscal, ele pode passar desapercebido por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, um ponto, e se tornar precluso aquilo. Se tornando precluso, não tem mais o que fazer. Né? Ele perdeu aquela possibilidade de impugnar aquilo administrativamente. Então, cuidado com esses assuntos. Isso tem previsão lá no artigo 17 da lei, do decreto, 70.235. Outro ponto interessante, tá? Quanto às intimações dos atos processuais dentro desse procedimento administrativo. Lá no processo judicial, isso vai acontecer via diário oficial, ok? Ou hoje, através da Lei 11.419, vai falar do processo judicial eletrônico, as intimações vindo pelo próprio portal dos tribunais. Beleza. Aqui,
o procedimento administrativo fiscal, no decreto 70.235, lá no seu artigo 21, vai falar da possibilidade... 21 não, perdão, 23. Vai falar da possibilidade, da necessidade de intimar pessoalmente as partes envolvidas. Então, todos os atos processuais administrativos, você receberá uma carta, por exemplo, ou um e-mail, seja o que for, falando daquelas intimações. Deixa eu ver. Aqui. Só para dizer aqui, por acaso eu tinha uma aqui. Isso aqui, ó, da Prefeitura. Deixa eu só tapar aqui o número do processo. Da Prefeitura do Rio. Isso foi uma notificação que eu recebi de um cliente, tá? Vindo lá do escritório, mostrando sobre um recurso administrativo fiscal. Veio através de uma carta. Quem manda fazer desta forma? O artigo 23 do decreto 70.235. Por isso a importância do conhecimento dessas normas, tá? Então, tomem cuidado quanto a isso. Até aqui, alguém com alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram levantar? Quem tiver aí online que queira tirar alguma dúvida, a hora é agora. Não? Tá tranquilo? Beleza. Em estando tranquilo quanto a isso, e eu daqui a pouco eu vou botar aqui uma modalidade, né, um recurso administrativo, um modelo de um recurso administrativo. O professor Marcelo pediu que eu fizesse isso, mas o que eu quero trazer aqui de interessante para vocês? E aonde pode ser o pulo do gato para que vocês passem a ganhar dinheiro, se assim desejar, com o recurso fiscal. Qual é a regra lá no CPC? Vocês vão lembrar disso, possivelmente processo civil 2, quando vocês começam a falar de recurso. O professor lá de direito de processo civil falou o seguinte: quais são os efeitos de um recurso? Ah, professor, é aquele efeito devolutivo para a regra e o efeito suspensivo para as exceções. Ou seja, no processo judicial, as partes estão lá, o juiz de primeiro grau julgou e falou o seguinte: julgo procedente, autor ganhou o processo. Julgo improcedente, o autor perdeu o processo e o réu ganhou aquela discussão, aquela demanda. Óbvio que alguém vai sair vencido de um processo. Não tem como. Alguém vai sair vencido. A parte sucumbente, a parte perdedora, poderá recorrer. Como regra, esse recurso tem um efeito devolutivo, ou seja, manda esse processo ao tribunal, como regra. Tribunal, reveja, devolva a análise daquela sentença. E o processo continua no que tange à execução. Vamos aqui imaginar que há uma multa astriende, que haja uma condenação por danos morais, seja o que for, que mande uma liminar para manutenção de um serviço. Continua a execução dessa parte da decisão. O resto vai ser discutido no tribunal, porque o efeito é meramente devolutivo, não tem o efeito suspensivo. Ora, em matéria tributária, isso repercute. Se eu estivesse judicializando, e esse cliente aqui, desse caso, é um caso de um IPTU, tá? Envolvendo aqui esse cliente de um imóvel monstruoso ali na Avenida Brasil, na altura de Bangu, onde a prefeitura está cobrando um tributo, né, o IPTU, num valor fora de um padrão, e nós estamos discutindo, qual é o meu pedido? Juiz, está pagando 5 anos errado. A base de cálculo está errada. Vamos aqui imaginar que o juiz fale, ok, mas até esse processo terminar, esse cliente já pagou vários IPTUs, possivelmente. E a partir do momento que tem uma decisão, outros IPTUs
virão para frente. Se, e eu imagino que sim, quando tivermos uma decisão favorável, possivelmente a Procuradoria do Município do Rio de Janeiro vai recorrer. Até porque o artigo 467 do CPC determina isso, salvo algumas exceções. Mas ele recorre para o tribunal e o tribunal vai falar o seguinte: eu tenho um efeito devolutivo, mas o efeito suspensivo eu não tenho. Então a cobrança do IPTU pode acontecer. O meu cliente vai continuar pagando aquele IPTU que eu falo que está errado. Isso é horrível, porque para o cliente ele fala o seguinte: pô, se eu ganhei, como é que eu estou pagando ainda? Porque ele não entende que o efeito é devolutivo e não suspensivo. Por que eu estou falando toda essa parte introdutória? Porque no processo administrativo fiscal, no PAF, na forma do artigo 33 do decreto 70.235, ele vai trazer que este recurso tem efeito não só devolutivo, mas um efeito suspensivo. Por isso, aqui mora o grande filé para que vocês ganhem dinheiro na matéria tributária, em recurso administrativo, etc. Porque se o cliente for notificado de uma cobrança administrativa e você conseguir, entre aspas, chutando essa bola para frente, a exigibilidade deste recurso, isso tem previsão lá no artigo 156, inciso 2 ou 3, inciso 3. Me deu branco agora qual é o inciso. A gente, vamos aqui nos recorrer daquilo que nos salva. 151, perdão, falei 156, não. 151 do Código Tributário Nacional. Está aqui. Suspende a exigibilidade do crédito, as reclamações e recursos nos termos da lei reguladora nos processos administrativos tributários. Ou seja, 70.235. Então, tudo que estiver em recurso administrativo em matéria tributária está suspenso até que transite em julgado na matéria, no recurso, no processo administrativo. Então, o seu cliente, ele fica feliz da vida, porque você consegue, sem grandes transtornos, jogar, discutir esse processo por 3, 4, 5 anos. E o seu cliente não vai pagar nada, porque está tudo suspenso. Tudo bem, professor, e se eu perder? Bem, se você perder, você vai ter que pagar. Tá bom, mas o meu cliente vai ficar puto, porque no final disso vai ter uma bolada para ele pagar. Aí você vai ser inteligente. Se ele tem que pagar, vamos aqui imaginar, 30 mil por ano de IPTU. O cliente, pega esses 30 mil que você já ia pagar e investe. Primeiro ano, 30 mil. Segundo ano, 60 mil. Terceiro ano, 90 mil. Quarto ano, 120 mil. Quinto ano, 150 mil. Isso gerando lucro. Lá na frente, ele chegou e falou o seguinte: e fui condenado. Quanto tem que pagar? 140 mil. Ele vai pagar à vista 140 mil e já lucrou 10. Estou aqui fazendo conta de burro, tá? Conta muito rasa. Desses 10, você vai tirar sua porcentagem em cima disso. Óbvio que não vai ser 10, vai ser muito além disso. Mas o seu cliente tem que ter uma organização para que isso aconteça. E o cliente não consegue enxergar isso, porque o cliente tem a visão míope. Ele vai fazer o quê? Gastar o dinheiro. Ah, não tem que pagar? O doutor falou que eu não tenho de pagar. Tá bom, cara pálida, você não vai pagar agora. Em algum momento você vai pagar. Pode ser que não pague a totalidade, mas pague proporcionalmente falando. Porque advogado é para resolver problema ou mitigar esse problema. Eu não sou santo. Eu não faço milagre, né? A gente vai aplicar aquilo que é possível. Então, vejam, esse 33 do 70.235, ele vai trazer uma possibilidade de você suspender e fazer com que o seu cliente ganhe dinheiro. Agora, você tem que entrar no circuito antes de tudo isso acontecer. Porque, geralmente, o cliente vai chegar para você quando estiver na execução fiscal. Que aí já está lá ajuizada a ação. Aí não tem o que fazer. Você já perdeu a fase administrativa, que é a melhor fase para se discutir esse assunto. Nesse caso, foi isso. Eu apresentei todas as
as impugnações para o lançamento do IPTU e a prefeitura falou assim, não, eu estou certo ainda. Beleza, direito seu falar que está certo. Recorro. Estou certo ainda. Meu cliente não está pagando nada. Aí chegou um ponto que a gente não conseguiu reverter administrativamente. Vamos judicializar. Tanto é que, se vocês forem analisar a Lei 12.016, que trata do mandado de segurança, vocês vão ver lá que só cabe, né, uma das possibilidades, perdão, o mandado de segurança se tiver trânsito em julgado em matéria administrativa. Por quê? Se o processo administrativo estiver tramitando, eu não posso falar de ato coator, porque pode ser reformado. E o efeito está suspenso. Então não tem nenhum vilipêndio ao direito dessa parte. Por isso que eu não posso impetrar o mandado de segurança, que é tutelar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Logo, é um remédio residual, um remédio constitucional residual. Se não cabe habeas corpus, não cabe habeas data, pode ser que caiba mandado de segurança. E é uma matéria muito usual no nosso dia a dia do direito público, seja em matéria administrativa, do direito administrativo, seja em matéria tributária. Então, senhores, eu preciso que os senhores tenham atenção nesse pulo do gato. Porque vocês escutam lá no CPC, o efeito como regra é um efeito devolutivo. A exceção, o efeito suspensivo. Você pode até pedir o efeito suspensivo e o desembargador pode aplicar esse efeito suspensivo. Em matéria administrativa, você apresentou o recurso por si só, automaticamente, na forma do 33 do decreto 70.235, isso está tanto devolvendo quanto suspendendo. Isso no âmbito federal. Isso também acontece no estado do Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro. Como eu estou falando aqui para alguns alunos que possivelmente, salvo melhor jurisdição, de São Gonçalo, de Niterói, etc., eu não sei como a municipalidade dessa região vai processar quanto a isso. Presumo, aqui é presunção, eu não conheço de ofício, tá? Presumo que também sigam a 70.235 e aí tragam a possibilidade desse efeito suspensivo e das decisões em matérias administrativas. Senhores, sendo dessa forma, esse efeito suspensivo, ele traz a possibilidade de você discutir com muito mais tranquilidade, uma vez que o seu cliente, né, não terá problemas quanto a isso. Dito isso, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente um recurso voluntário. Eu tirei aqui algumas informações, né, para mostrar aí a estrutura, né, e eu acho engraçado, professor Marcelo, com certeza o senhor também passa por isso em alguns momentos, principalmente no núcleo de prática. O aluno chega para a gente e fala o seguinte: professor, você tem um modelo da petição inicial? Eu não consigo entender o porquê dessa pergunta. Óbvio que quando eu, enquanto aluno, eu entendo. Walker, você não consegue entender, tu tá de sacanagem. Modelo salva e faz backup, irmão. Modelo tira a gente do escuro, né? Não, é verdade. O modelo eu tava esperando a hora que você ia apresentar um modelo na tela aí para os caras. Tu tá falando, os caras estão aqui do outro lado, seguinte, beleza, mas cadê o modelo do recurso? Mas aí, nesse aspecto, eu fico falando sobre isso, sobre petição inicial e etc, parará. Ah, Walker, tá bom, mas cadê esse modelo? Né? O que eu preciso colocar na minha petição inicial? Cara pálida, já leu lá 319 do CPC? Ele vai falar, a petição inicial conterá a autoridade, a qualificação do autor, a qualificação do réu, dos fatos, dos pedidos. Porra, você já tem um modelo na lei. Ah, tudo bem, professor. Cadê o modelo do recurso administrativo do fiscal, né, em matéria tributária? Vá lá no artigo 11 do 70.235. A impugnação conterá a autoridade coautora, qualificação das partes, no fundamento. Então você já tem um modelo pronto. Ah, Walker, eu não sei o que colocar nesses itens. Aí é um outro problema. Aí é um outro problema de direito material. Agora, a estrutura, isso, senhores, em qualquer vai estar na lei. A lei tem que dizer princípio da legalidade.
beleza? Mas então eu não vou aqui poupar os ouvidos dos senhores, né, com tanta baboseira nesse sentido, mas eu vou trazer aqui um modelozinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar com os senhores essa tela de Word. Estão vendo? Foi? Beleza? Então tá aqui, né? Para o CARF, né? O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Eita, deixa eu descer aqui, tá? Eu estou fazendo aqui um requerimento, né? Um recurso a eles, tratando de um recurso voluntário em face da infração número tal, lavada pela autoridade autuante número tal, relativa ao tributo tal. Vou explicar, contextualizar. Aqui está escrito no Word, mas em vários eles trazem formulários para que isso aconteça, né? Eu vou mostrar os fatos. É aquela máxima, né, que eu acho muito engraçado, né? O pessoal de processo civil adora falar isso, ali em teoria geral do processo. Dai-me os fatos que eu te direi os direitos. Vai falar para o juiz os fatos e ver o direito que ele vai te dar. Vai te dar uma inépcia na sua fuça e vai te tirar do processo na hora. Então, vamos parar com essa preguiça, né? Ai, meu Deus, dai-me os fatos, eu vou falar só o que aconteceu. E o juiz sabe o meu direito. O juiz não quer nada. O juiz quer ficar. O juiz é o bicho mais fofoqueiro da face da terra. Ele quer saber uma fofoca de um lado. Aí ele é tão fofoqueiro que ele vai falar assim, ô fulaninho, esse cara tá contando fofoca sua. Me conta a tua versão aqui. Se você não falar a sua versão, mostrando, né? Porque nós temos sobre o mesmo fato 3 versões. A de um, a de outro e a verdade. Então você tem que saber aonde você vai se posicionar nesse meio. Então a gente precisa conhecer sobre isso. Então você vai colocar os fatos em ordem cronológica. O que aconteceu, como foi, de que forma isso aconteceu, né? Mostrando todo o caminho desse processo administrativo. Lembra? Desse procedimento, as etapas que foram conduzidas dentro dos fatos. Eu vou trazer umas possíveis preliminares, né? Aqui todo mundo é maior, né? Eu tenho noção absoluta, porque a minha mente é diabólica, é uma mente pesada, mas quando a gente fala em preliminar, todo mundo pensa em sacanagem. Não tem como não pensar em sacanagem, né? Ah, beleza, tá bom, não venha ser puritano para cima de mim, porque isso tudo é balela. Todo mundo pensa em alguma proporção, em algum tipo de sacanagem, que é onde começa tudo. É o flerte, é aquele momento inicial. Então você precisa trazer a preliminar para essa autoridade. Por isso que o nome é preliminar. E depois falam que o direito é difícil. Você consegue fazer analogias ao direito à melhor coisa da vida, que é estar se relacionando com uma outra pessoa. Porra, então vamos trazer as preliminares, mostrando as possíveis nulidades, mostrando os possíveis vícios dessa autoridade, possível lançamento equivocado. Tudo isso você precisa trazer nesse momento da fase do processo. E aí você vai trazer jurisprudência, você vai trazer aquilo que você julgar pertinente. Isso aqui foi no Ctrl+C, Ctrl+V que eu peguei de um recurso nosso aqui no escritório. Na verdade, aqui no escritório não, né? Lá no escritório, porque eles estão lá no escritório, eu estou aqui em casa. E aí acabei pegando aqui as informações, né? Pedi para a Brenda, minha estagiária, buscar isso rapidamente, me encaminhar isso hoje, quando foi meio-dia quase, quando o Marcelo me mandou mensagem, Walker, hoje 1h. Eu falei, puta, já tinha até esquecido. Brenda, corre, me dá isso rápido, para que eu consiga fazer. Né? Então, traz aqui as questões. Mostra as notificações, e aqui a gente vai trazer, neste caso foi sobre o imposto de renda, né? O fato gerador. Aqui já estou entrando na matéria direito material, efetivamente, discutindo o mérito desse lançamento que foi feito. Vou trazer, era uma questão envolvendo dedução do recibo dos médicos, né? Traz aqui as questões, as discussões sobre isso, as despesas médicas e mostro as provas, que possivelmente, geralmente, são provas documentais, sejam elas naquele momento ou suplementar, né? Um pouquinho mais à frente, e o pedido para que seja acolhido, né? Demonstrando a improcedência dessa ação fiscal. Nesses termos, pede-se deferimento local. E você assina. Veja, assinatura do recorrente. Não é do advogado. Pode até ser, mas não é. É aquela história, quem pode mais, pode menos. Se eu posso fazer, eu enquanto advogado, posso fazer mais, eu posso fazer menos. Mas se o cara não quiser um advogado,
Pode ser o Luiz Carlos, pode ser a Emanuele, pode ser a Veridiana, pode ser o Lucas, pode ser a Sofia, quem quer que seja. Se você não passei na OAB, decida-se. Vá lá e faça. Senhores, com isso, eu encerro aqui a minha fala com vocês, né? Aqui, quase que pontualmente às 14 horas. Eu deixo esses 3 minutos para ouvir possivelmente as perguntas que os senhores têm. E aí eu sano, caso eu tenha conhecimento para tal, e já me despeço colocando inteira disposição os senhores, né, via Instagram. Se botar Walker no Instagram, vai aparecer, né, porque nome feio assim só tem o eu e meu pai, então não tem como errar, é só cuidado com a fotinho, né? Vai ver, eu tô acabado, mas eu não sou tão velho quanto o meu pai, mas é só colocar lá que a gente vai ter essa troca de ideias, beleza? Douglas, você está com a palavra, doutor. Eu acho que é Douglas, não consigo ver aqui, mas eu acho que é Douglas. Me ouvindo? Me ouvindo, professor? Eu estou ouvindo. Então, eu queria saber em relação à atividade que vai ser entregue no CRI de Prática Jurídica. Se vai ser um resumo, se vai querer que faça uma peça para entregar. Eu queria para perguntar a vocês, entendeu? Como é que é? Bem, eu não consegui, para mim já veio baixo. Se é um não consegui resumo... entender também, Douglas. Você repete a pergunta? No caso, o núcleo de prática jurídica, eles pedem para fazer atividade. Se é elaborar um resumo dessa palestra ou Ou se é uma uma... peça? eu não Isso, sei o Douglas. critério A de gente vai vocês. liberar para vocês uma tarefa depois com um caso concreto que vai desafiá-los a elaborar um recurso nos moldes que o professor Walker apresentou aí para vocês, tá? Então a gente vai Tá bom, disponibilizar um caso concreto para vocês elaborarem um recurso, perfeito. tá bom? Nem Eu eu gostaria de sabia, tirar tá, uma Douglas? dúvida. Oi, Eu professor. vou pegar esse recurso que o professor Walker mostrou aí para vocês, esse modelo, e a gente vai elaborar um caso concreto em cima deles para vocês poderem elaborar um recurso aí a partir dele, tá? Ok. Professor, eu gostaria de tirar uma dúvida. Pois não? Nesses processos que eles são dados entrada, esses processos, no caso, tributários, caso eles demorem muito, além do que se tem um prazo razoável, né? Às vezes a gente se dá a entrada num processo e demora 6 meses, 7 meses, demorando 2 anos, por exemplo, de um julgamento. Cabe algum recurso para poder que seja julgado mais rápido ou não? Ou tem um prazo certo? Isso seria ótimo, né, para acontecer, né? A gente sempre fala na razoabilidade, mas não tem, né? Então, se o processo está demorando, porque está demorando. Enfim, não tem muito para onde fugir, não. Eu preciso que isso corra. Vai ficar lá em cima do órgão para que faça isso acontecer. Não tem muito para onde fugir com isso, não. O advogado, ele não entra, não tem como entrar com um pedido de help, né? Assim, para que isso corra com mais rapidez, não, né? Assim, eu não consigo enxergar. Tem algumas situações, principalmente envolvendo o habeas data, tá? Caso, porque quando que acontece a possibilidade de impetrar um habeas data? Quando eu preciso de alguma informação que lá não tenha. Então, a gente pode ser, aí eu preciso de muito mais tempo para falar sobre isso, que haja a possibilidade de impetrar um habeas data. Na prática, eu não vejo, porque ao mesmo tempo que você está querendo que vá rápido, eu também quero. Então, vamos aqui imaginar que todos os advogados que querem que seja rápido façam um processo, façam um pedido, façam um recurso. Todos os processos vão ter que ter a mesma brevidade. Como isso vai acontecer? Isso vai ferir o princípio da impessoalidade. Isso vai ferir o princípio da isonomia. Então, isso também causa um entrave. Então, eu não consigo imaginar, a não ser que haja uma eficiência na gestão desses processos junto aos órgãos estatais, né? Aí é uma questão do Estado. Os advogados, enquanto ministério privado, não vejo como fazer isso. Até porque, por isso que seus efeitos estão suspensos. Ele não está tendo o seu direito vilipendiado. Está tudo suspenso, ele está, como se diria na gíria, de autos, né, no pique-pega. Né? Ali não nada vai acontecer com ele até que o julgamento acabe. Então, deixa eu dar um exemplo mais prático, né? Tem uma empresa que ela tinha um benefício fiscal e o benefício fiscal dela dava uma isenção lá de ICMS
ou uma alíquota reduzida de ICMS para a emissão das notas. E aí ela perdeu o benefício fiscal por um erro do Estado, porque dizendo que ela constava, tinha um débito, e o débito foi pago, né, há um ano atrás, por exemplo, e ela está sem benefício, sem poder emitir nota para os clientes por conta disso. Então, assim, mesmo o Estado não julgou ainda esse processo interno, né, que se chama lá no SEI. Caberia um advogado entrar com alguma petição para que isso andasse mais rápido? Não. Um advogado desse ponto não se mete? Não. Assim, o que pode fazer é judicializar. Neste caso, podendo já trazendo repercussões dessa reclamação por conta da ausência do convênio do ICMS, aí já tem um direito sendo violado. Aí já nasce a possibilidade de discutir isso em juízo. Eu não preciso esperar terminar o processo administrativo. Aqui é uma outra questão. Eu posso judicializar já o caso. Nesse caso, é o que eu mostrei aqui. Eu não esperei o trânsito em julgado para ir para o judiciário. Quando eu vi que o cenário já estava ruim, eu já fui para o judiciário para ganhar tempo. Entendeu? Então, assim, já é uma situação de a empresa está tendo prejuízos, isso vai ferir lá o artigo 170 da Constituição, que vai falar sobre a livre iniciativa e etc. E isso pode trazer repercussão. O Estado não pode obstaculizar se ele tem um direito, se a empresa tem esse direito assegurado, enfim, na forma do convênio. E aí cabe ao judiciário, em medida liminar, autorizar essa expedição da nota fiscal com esse benefício fiscal. Sim, sim. Quando eu perguntei se o advogado tinha ou não alguma forma de fazer esse trâmite com rapidez, mais rápido, talvez, é porque existem várias situações, né? Eu trabalho no escritório contábil, várias situações no escritório contábil onde a gente não tem uma força maior para poder recorrer diante de muitas coisas, né? Tem um cliente também que está com processo de PECAM, a empresa dele está fechada, lacrada, há 2 anos, e o processo administrativo não anda. O advogado entrou com processo judiciário também, que também não anda, então vai fazer 3 anos de empresa fechada. Entendeu? Só tem uma solução para isso, infelizmente. Sim. Uma solução eu tenho. Sim. Morar na Suíça, na Suécia, alguma coisa do gênero. Fora isso, assim, eu não consigo enxergar, infelizmente. Eu ficar fazendo pressão. E esse ônus sempre cai nas costas do advogado, tenho certeza disso. Porque os clientes não imaginam que isso demora um tanto. Faz parte. Ossos do ofício. Tá, ok. Muito obrigada. Nada, querida, que isso. Certo, gente. A gente vai parar agora, né? Walker vai mandar para mim aí esse material, né, Walker? A gente Já está no teu WhatsApp. Está se comprometendo aqui ao vivo, gravado, que você vai já mandar. Já está no teu WhatsApp, professor Marcelo. Já está no teu WhatsApp. Um caso concreto modesto, fácil, né? E um modelinho para os caras, que você falou mal de modelo aí, né? Modelinho para o pessoal poder trabalhar em cima, tá bom? Já está no teu WhatsApp tudo, já está lá. Obrigado, querido. Obrigado mais uma vez, Walker. Doutores, gente, como eu termino sempre, só para terminar, porque o meu clichê aqui para terminar, foi um prazer inenarrável estar com Vossa Excelência. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Professor Marcelo, conta comigo, dia 12, mês que vem eu estou lá. Vamos lá fechado, nossa outra atividade. Na outra de novo. Forte abraço a todos, foi um prazer. Obrigado, Walker. Obrigado, pessoal, que assistiu ao vivo. Para quem está assistindo gravado aí, ó, pode assistir quantas vezes quiser. Gostaram, hein? Então, estão batendo palminha aí, gostaram. E aí, fiquem ligados nas atividades aí que a gente vai divulgar para essa trilha, e fiquem ligados também nas próximas trilhas do EP4 aí, que a gente vai lançar, tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau.